Próximo inscrito, deputado Lendo Grais. Boa tarde a todas e a todos, presidente, membros da mesa, estudantes, professores, gestores, são muito bem-vindos aqui sempre. Participem desta casa, acompanhem as votações, levem as discussões daqui para suas escolas, porque é muito importante. Deputado Reginaldo Veras, eu estou um pouco com saudade da sala de aula, e aí eu gostaria de começar aqui a fala de hoje resgatando aquela história, aquela teoria do Montesquieu, que os professores de filosofia, de sociologia ensinam, que é a teoria dos três poderes, está lá no espírito das leis. Então, qual é a função do poder legislativo? O poder legislativo ele tem que fazer as leis, modificá-las e fiscalizar o poder executivo, dentro do que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, não é verdade, meninos? Então, o que significa isso? Sistema de freios e contrapesos. Quando um poder, ele quebra o famoso contrato social, ou seja, quando ele viola a lei, cabe ao outro poder interromper essa violação, alertar para essa violação. Por exemplo, se o poder executivo, ele edita uma portaria que infringe várias leis, cabe ao poder legislativo alertar o poder executivo para que ele pare de violar a lei, corrija a sua postura. E é o caso deste projeto de gestão compartilhada, podem chamar de militarização, podem chamar de intervenção, podem chamar do que quiserem. A questão é ilegal. E por que é ilegal? Dando, inclusive, razões para que nós tivéssemos apresentado um projeto de decreto legislativo para suspender esta portaria. A portaria da Secretaria de Educação, ela afronta fundamentalmente três leis importantes aqui do Distrito Federal. A primeira lei é a nossa Constituição local, que é a Lei Orgânica do DF. A Lei Orgânica do DF diz o seguinte: qualquer mudança de normas e diretrizes no sistema de ensino do DF tem que se submeter ao Conselho de Educação. O que é o Conselho de Educação? O Conselho de Educação é uma instância de participação social que deve auxiliar o Estado na formulação e implementação de políticas públicas. Quando o Estado muda a diretriz, muda o modelo educacional sem consultar o Conselho, ele violou a lei orgânica. E o que aconteceu neste caso é exatamente isso. O governo editou uma portaria, colocou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros dentro de 4 escolas sem fazer qualquer discussão com o Conselho. E aí eu queria aproveitar, deputada Júlia, deputado Jorge Viana, resgatando aqui o projeto da saúde. Foi inclusive um dos argumentos que nós utilizamos. O projeto da saúde não tinha passado no Conselho de Saúde. Por que essa portaria da Secretaria de Educação foi editada e já está sendo implementada sem passar pelo Conselho de Educação? Ilegal. Segunda lei que esta portaria viola é o Plano Distrital de Educação, que deveria valer de 2015 a 2024, mas segundo o governo do Distrito Federal já não deve valer mais. E, inclusive, porque não é papel da segurança pública participar, de fato, da gestão das escolas. O papel da segurança pública, lá no Plano Distrital de Educação, é ajudar, criar parcerias para o combate à violência, dentro da escola, fora dela, mas sem intervir na gestão. É papel da Secretaria de Segurança Pública, como está lá no inciso, na meta 7 do PDE, é papel da Secretaria de Segurança Pública o monitoramento compartilhado entre o Estado e a comunidade dos caminhos a serem percorridos pelos estudantes, priorizando a autonomia, a segurança e a qualidade de vida. Para isso existe o famoso batalhão escolar, que deve acompanhar os estudantes, ajudá-los, dar-lhes segurança dentro e fora da escola. Não é papel da Polícia Militar e nem do Corpo de Bombeiros participar da gestão das unidades de ensino. E a terceira lei, senhor presidente, que esta portaria viola é a nossa Lei da Gestão Democrática. Uma lei muito importante, né, que garante a autonomia das unidades escolares nos termos da legislação, nos aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira. Então, são 3 leis que o governo violou com esta portaria. Cabe a nós, do Legislativo, suspendê-la, cumprindo a nossa função princípio, a nossa função republicana, que é criar freios para quando o Poder Executivo avança em relação às leis.
E aí eu queria destacar também, presidente, o parecer Mais um minuto para concluir, deputado. o parecer que o ex-subsecretário de Educação Básica, exonerado pela sua posição, o senhor Sérgio Elias Carvalho Machado, esse parecer que se colocou contrário à militarização nas escolas, em uma parte ele diz assim: a função precípua da escola é o processo de ensino-aprendizagem, conforme o artigo 205 da Constituição de 88 e a LDB de 1996. Assim, ao nivelar hierarquicamente a gestão pedagógica com a gestão disciplinar cidadã, conforme prevê a portaria, o projeto piloto confronta essa função garantida pela Carta Magna e a legislação educacional, o que gera questionamento em instâncias superiores. O que nós estamos fazendo aqui, inclusive, senhor presidente, é proteger o GDF de uma judicialização de intervenções das instituições de controle. Estamos aqui a preservar. Querem alterar o modelo? Alterem a lei, mas não façam de forma impositiva. Poxa, mas deputado, fizeram uma consulta lá na nossa escola, a comunidade quer. Gente, participação social não é simplesmente convocar as pessoas para darem sua opinião, é também, mas tem outras partes do processo participativo que foram completamente ignoradas. Inclusive, os estudantes podem aqui atestar que essas votações foram extremamente tumultuadas, alguns foram excluídos da votação. Para concluir, deputado. Não participaram da votação. Como é que vai ficar a educação de jovens e adultos? Esses estudantes vão ser excluídos das suas escolas? Então, eu queria chamar a atenção aqui, em especial para os deputados que têm conduzido as suas votações aqui, seus pareceres pela legalidade, pela consonância do papel das instituições, para que se manifestem conforme aquilo que o decreto. Eu não estou entrando aqui no mérito pedagógico ainda, e a gente vai poder entrar se o governo mandar para cá conforme a lei estabelece. Um projeto bonitinho, sem imposição, sem ser de forma antidemocrática. Obrigado, presidente. Senhor Presidente, posso? Questão de ordem, deputado. Só para colocar aqui uma breve reflexão sobre o projeto em si, lembrando que um projeto similar, praticamente igual, já foi declarado inconstitucional justamente pela quantidade de emendas recebidas, pelas mudanças que sofreram, uma vez que é de iniciativa do Executivo. Agora, onde é que está o problema? O problema está no fato do Executivo mandar esse projeto sem o detalhamento. Então, por exemplo, a gente fez uma emenda aqui, que é a emenda 10, para que ele possa regulamentar no prazo de 30 dias. Já seria talvez suficiente, não regulamentou agora, então regulamenta em 30 dias. Principalmente no sentido de descrever a quantidade de beneficiários, no sentido de descrever a memória de cálculo, a projeção do triênio, né, as regras de credenciamento. Então, eu só queria chamar a atenção aqui, desculpe o governo, desculpe aí a quem elaborou, mas é preciso mandar as coisas para cá de uma forma mais bem escrita, bem elaborada, para que a gente não tenha que fazer esse tanto de emenda aqui. Porque são justamente essas emendas que podem, pouco ali na frente, tornar esse projeto inconstitucional, por mais que a gente queira que ele seja aprovado. Quem aqui é contra? Ninguém é contra que os estudantes tenham benefício. É muito bom que eles tenham. Agora, tem que qualificar isso aqui, né? Tem que qualificar o processo de envio dos projetos. Está muito ruim. Está muito ruim, e aí nos leva a ter que fazer emenda para garantir transparência, como foi a do deputado Delmasso, a gente fez uma similar, para garantir a previsão orçamentária, para garantir a descrição do regulamento de credenciamento das papelarias. Quais papelarias vão participar? Qual é o critério? Então, tudo bem, o governo vai regulamentar depois, mas, poxa, por que já não manda o projeto um pouquinho melhor, um pouquinho mais elaborado, para que a gente não tenha que remendar aqui quase todo o projeto? Então, é só uma observação aí, fica o recado para o governo. Né? Envie os projetos um pouco melhor escritos, melhor elaborados, para que a gente não tenha que gastar tudo isso, inclusive colocando em risco o próprio projeto. Discussão, Com a palavra, presidente. deputado Leandro Graz. Vai discutir. Gostou do parecer aí? Senhor presidente, queria agradecer aqui o parecer do deputado Delmasso, que se preocupou em buscar elementos da lei orgânica, elementos do Plano Distrital de Educação. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que os argumentos apresentados no relatório ratificam a ilegalidade da portaria. Por quê? Se
as escolas têm autonomia para desenvolver os seus projetos político-pedagógicos, e a Secretaria de Educação edita uma portaria que vai intervir na dimensão administrativa e disciplinar, então a escola perdeu a autonomia. Pronto. Então o deputado Delmasso fortaleceu aqui um dos nossos principais argumentos, que é a ruptura, que é a violação da autonomia das unidades de ensino. No entanto, ficou à mercê a análise do primeiro item, do primeiro artigo que nós levantamos aqui, que é o artigo da lei orgânica. Onde está a ilegalidade? Além desse aspecto, está também em passar por cima do Conselho de Educação do Distrito Federal, que é o órgão consultivo, é o órgão da instância participativa que precisa avaliar qualquer alteração de modelo. Este item não foi apreciado pelo relatório. Agora, eu queria acrescentar um elemento muito importante nessa discussão. Eu gostaria, inclusive, que o deputado Hermeto e o deputado Roosevelt ficassem bem atentos ao que eu vou dizer aqui. E também os deputados que têm seguido aqui, adotado a linha da legalidade quando apreciam os projetos. Vejam bem, em um acórdão do TCU, prolatado no processo 043-927 de 2012, ficou decidido o seguinte: a atuação de militar do DF em órgão estranho à corporação é considerado desvio de finalidade institucional. Vejam bem, e aqui eu queria alertar os membros do governo do Distrito Federal. Olha o que vocês poderão fazer com essa portaria. Desvio de finalidade institucional do Fundo Constitucional do DF, caso não haja o ressarcimento. O governo do Distrito Federal vai ressarcir o Fundo Constitucional, lembrando que o Fundo Constitucional é que garante os recursos para a educação, para a saúde e segurança. Esses militares, bombeiros, policiais, uma vez atuando nas escolas, seus salários deverão ser ressarcidos ao Fundo Constitucional. E aí, deputado Hermeto, deputado Roosevelt, fiquem bem atentos a esse segundo elemento. Enquanto o policial ou o bombeiro permanecer no exercício da função ou cargo público civil temporário que seja, não eletivo, inclusive na administração indireta, o policial militar ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por antiguidade. Se vocês permitirem isso, estarão tirando um direito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, especialmente desses servidores que estarão nas escolas. É isso que vocês querem para as corporações? Não é isso que eu quero. O que eu quero é que as corporações cumpram o seu papel, que elas estejam no lugar certo. O papel da segurança pública na educação é o papel de garantir a proteção dos nossos alunos através do batalhão escolar. Chamo mais uma vez aqui a atenção, governo do Distrito Federal, saibam que se for mantida essa portaria, que se for mantido e quem sabe até ampliado esse projeto, vocês podem estar colocando em risco recursos não só da própria educação e da segurança, mas também da saúde. Ao tomar conhecimento desse projeto, o próprio TCU poderá adotar medidas amargas e prejudicar os profissionais da segurança, além de desfalcar os recursos públicos aqui da nossa unidade federativa. Então, prestem atenção que a discussão é muito além disso, do que nós estamos trazendo aqui. Não se trata apenas de uma concepção pedagógica que afronta toda a nossa construção democrática ao longo desses anos, que foi suada, que custou o sangue de muita gente, mas principalmente de colocar em risco garantias e recursos do Distrito Federal. Portanto, peço aqui que os parlamentares que subirem nessa tribuna para se colocarem contrários ao nosso projeto de decreto, que se atentem ao conteúdo do decreto e contestem o nosso argumento de ilegalidade dessa portaria. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leandro Graz. Obrigado, deputado Arlete. Para discutir, o último inscrito, o deputado Leandro Graz, autor da proposta. Obrigado, deputado Delmasso. Bom, eu imaginava que as contraposições aqui viessem no que está escrito no projeto de decreto. Não vieram, inclusive ratificaram o que nós já dissemos. Agora, eu só queria fazer algumas observações diante das contra-argumentações. Sobre o acórdão do Tribunal de Contas, ele é muito claro.
Se o policial ele está em área meio ou exercendo alguma outra atividade que é desviante da sua função, sim, tem que haver ressarcimento. Está muito claro. O policial ele pode estar lotado na Polícia Militar, mas em exercício na Secretaria de Educação. É desvio de função? Sim. Mesmo que ele esteja lotado na Secretaria de Segurança. Porque o exercício é que conta, não é a lotação. Então, permanece aqui esse argumento importante e eu volto a alertar tanto o governo quanto os parlamentares que têm vinculação direta com as corporações, que prestem atenção no risco que a manutenção desse projeto gera, tanto para as corporações quanto para o orçamento do Distrito Federal. Também foi citado aqui, deputado Delmasso, as parcerias que são muito boas. O senhor lembrou aqui da parceria do IBRAM, parceria com outras secretarias, órgãos, autarquias, enfim. As parcerias são muito bem-vindas, de fato, porque a educação não acontece só na sala de aula. A educação acontece na vida, ela acontece no parque, a educação acontece no equipamento cultural, que muitas vezes não tem na cidade do jovem, a educação acontece em casa, a educação acontece na rua, nos meios de comunicação. Então é sim importante que a gente tenha parceria, porém, a lei é muito clara quando explicita a possível parceria da segurança pública com a Secretaria de Educação. A parceria é de monitoramento do deslocamento dos estudantes de casa para a escola, da escola para casa, através do batalhão escolar. Essa é a parceria que a lei estabelece. A lei não estabelece outras parcerias, e ela se omite nas parcerias com outros órgãos, que podem ser de diversas naturezas. Então, é importante frisar isso. E aqui, para finalizar, é dizer o seguinte: existe também um decreto do próprio governo do Distrito Federal, regulamentando esse acordo no TCU, certo? Em relação ao que deve ser recomposto no Fundo Constitucional. Mas eu queria aqui frisar que, nesse primeiro momento, o debate ele ainda não entrou, de fato, no âmbito pedagógico, que era o ideal a gente fazer. Convidar os especialistas, convidar os estudantes, as famílias, fazer de verdade um debate. O que a gente está discutindo aqui, inclusive, num sentido de proteger o próprio governo, mesmo não sendo da base do governo, não tenho cargo no governo, não tenho acordo, não tenho parceria com ninguém do GDF. Agora, nós estamos aqui preservando o Estado, o recurso público, que pode ser perdido numa situação como essa, caso a gente tenha que ressarcir o Fundo Constitucional. Então, é só para fazer essas observações e dizer o seguinte: queremos vários modelos de educação? Sim. Queremos que o estudante tenha liberdade? Sim. Mas o estudante dessas 4 escolas não tiveram a liberdade de escolha em relação ao que foi imposto pelo governo. Não havendo quem queira discutir, vou fazer a chamada dos líderes para a orientação, presidente. Em discussão, parecer. Discutir, presidente. Vai discutir, deputado Leandro Graz. Gostaria de parabenizar o deputado Reginaldo Veras pelo brilhante parecer aqui, convergindo para os apontamentos que nós já tínhamos feito. Eu queria fazer aqui uma contribuição, porque até recomendar que a deputada Júlia peça outro ofício para a secretaria, porque tem sim policiais com armas dentro das escolas. Tem aqui as fotos. Vou encaminhar para os colegas deputados depois, policiais armados dentro das escolas, ao redor das escolas, o que coloca em risco a vida dos alunos. É importante, tudo bem, mas dentro da escola é perigoso, né, deputado Hermeto? Muito perigoso, por sinal. Imagina o que pode acontecer. Uma tragédia. Agora eu queria aqui discutir um pouco esse conceito que estão trazendo. Eu não queria ter entrado no mérito pedagógico, mas já que ignoraram o aspecto legal e foram, mais uma vez, para a discussão sobre o modelo em si, eu achei um conceito aqui muito bacana da própria palavra disciplina. E aí eu queria ler, né? Denomina-se disciplina a qualidade de seguir com firmeza, apesar das circunstâncias adversas. O termo pode ser aplicado a vários campos, sempre se referindo a um tipo de atitude no que se diz respeito ao seguimento de um plano ou agenda. A disciplina é de grande importância em várias circunstâncias da existência, à medida que garante a execução de metas e objetivos. Sabem por que muitas vezes não tem disciplina nas escolas? Porque não dão aos jovens dessa cidade, muitos deles, a oportunidade de construir um projeto de vida. Querem disciplina nas escolas, nas casas, em quaisquer lugares? Façam o seguinte:
encham de equipamentos culturais os territórios. Querem ver disciplina na atitude dos jovens? Deem às suas famílias condições de emprego e renda para que eles não tenham que ir para o tráfico buscar recurso para ajudar a mãe em casa. Querem disciplina nos jovens? Façam o seguinte, deem a eles a oportunidade de um estágio, deem a eles a oportunidade de participar de um projeto cultural, coloquem instrumentos musicais nas mãos desses meninos, deem a eles tecnologias, deem a eles todas as possibilidades para escolherem os caminhos e não serem cooptados por quaisquer aspectos sedutores, sejam eles do crime, da violência, do tráfico. É isso que se chama disciplina. Fazer com que o indivíduo possa construir o seu projeto e perseverar nesse projeto de vida. Aí sim, as nossas escolas estarão livres de violência. Os professores terão autonomia, tranquilidade e segurança. Eu entendo perfeitamente as famílias. Não me coloco aqui contrário, compreendo, tenho empatia pelos pais e mães que veem muitas vezes na escola a única chance de resgate dos seus filhos. Mas disciplina não é medo. Disciplina não vem com terror e imposição. Como já dizia o poeta, disciplina é liberdade. Processo de votação. Bem breve. Estamos no processo de Eu prometo votação, que eu serei deputado. breve. Vossa Excelência já 30 fez uso segundos, da palavra presidente, por por favor. diversas vezes. 30 segundos, por gentileza. Eu só queria aqui agradecer a gentileza do deputado Reginaldo Sardinha e do deputado Jorge Viana, porque, embora não fosse um projeto de urgência e também não tramitasse dentro do rito formal, mas eles se sensibilizaram dentro das comissões e levaram essa discussão para os membros, no sentido de que uma ação já implementada, ela automaticamente já gera urgência em decorrência do fato de ter sido feita por portaria. Então, é só para fazer aqui um gesto de gratidão aqui pela sensibilidade republicana dos dois e de todos os membros dessas duas comissões por terem acatado, e também a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, perdão, por também ter colocado aqui na pauta, estava em extra pauta, foi inserida, também o deputado Delmasso, que fez alguns apontamentos para que a gente conseguisse gerar esse debate hoje. Talvez a gente não tenha, como o deputado Fábio disse, colocado aqui em aprovação, de fato, como é o papel dessa casa, né, para frear o Poder Executivo e ele achar que não pode fazer o que quer, mas eu queria aqui sinalizar essa gratidão aos deputados e membros dessas comissões. Muito obrigado, deputado Leandro Graz. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis. Para discutir, deputado Leandro. Sem nenhum material escolar. Para discutir, deputado Leandro. Eu queria ratificar aqui o apoio à iniciativa, tendo em vista que é uma política, é um programa que atende, de fato, famílias pobres, que atende, de fato, jovens, crianças que necessitam, mas eu queria reforçar aqui a finalidade de algumas emendas que foram colocadas e aprovadas, especialmente a emenda que o deputado Rodrigo Damas trouxe, no sentido de darmos transparência à implementação desse programa. Nós estávamos aqui há poucos dias falando sobre fraudes no DFTrans, em outros programas sociais, né, em relação ao tema do passe livre, é uma grande argumentação de que há fraudes e aí a solução é fiscalizar as fraudes. A mesma coisa vale para um programa que está sendo reiniciado, para que a gente evite fraudes. Seja muito criterioso, né, nesses credenciamentos, não seja excludente nesses credenciamentos, não prestigie determinados empresários, pessoas que, claro, vão se beneficiar também dessa política. Quem se beneficia não é só a população, é o empresário também, mas que haja um controle rigoroso. Sugiro que esta casa aqui, a partir da aprovação, né, da implementação da lei, que nós sejamos muito atentos à forma como isso vai ser operado. Queria pedir aqui para os membros da Secretaria de Educação, criem mecanismos de controle, criem mecanismos de transparência. Né? A emenda já pede isso, que tudo esteja disponibilizado no site. Mas eu acho que a gente também tem que ter um papel muito ativo, em loco, para ver se não está havendo nenhum desvirtuamento da finalidade desse programa.